Hoje, aqui na Vasco TV, você vai acompanhar a entrevista do vice-presidente jurídico do Vasco, esclarecendo todas as dúvidas sobre o processo de reestruturação do clube. O que vocês do CRVG encontraram quando assumiram o Vasco SAF e o que levou a essa decisão de pedir a mediação? É importante, para te responder isso, Vanessa, a gente fazer aqui um breve retrospecto, tá? Eu lembro que no começo do ano, quando a gestão ainda 777 publicou o balanço da SAF, era um balanço horroroso, tá? Era um balanço tão horroroso que, à época, um jornalista me questionou sobre esse balanço e eu falei, olha, na minha opinião, isso é uma bomba relógio, ela vai explodir porque só estão enxugando o gelo. E fomos criticados por isso à época. Vocês estão atrapalhando, vocês estão causando confusão. E quando nós assumimos o controle da SAF, a situação ela não era gravíssima, ela era muito grave, ela era temerária. Tá? Por quê, Vanessa? Porque a Vasco SAF ela nasce devendo 700 milhões de reais. Tá? Essa foi a operação que o Vasco fez com a 777. Então, se você tem uma empresa, se você é o gestor de uma empresa que está devendo 700 milhões de reais, o que você precisa fazer? Pagar, de alguma forma. Tá? O nome disso é gestão ativa da dívida. Isso não estava sendo feito. Você estava devendo 700 milhões de reais e você não tinha uma gestão ativa disso. Que seria negociar, aproveitar um grande aporte para negociar melhor. Você tinha grande oportunidade. Os credores. Você tinha dinheiro novo na mesa. Você podia, a 777 poderia ter feito essa mediação com dinheiro novo. Ela teria resolvido o problema do Vasco. Não fez porque não quis, não era interesse deles, nem da 777, nem dos gestores antigos da Vasco SAF. Eles não tinham interesse em resolver o problema do Vasco. Você vê o que o City fez lá no Bahia. Rapidamente, eles, com uma gestão ativa da dívida, eles pagaram a dívida do clube. A dívida é o pior problema dos clubes de futebol, todo mundo sabe. Por que não foi feito? Então, assim, a situação era gravíssima. E, para piorar, além de não pagar a dívida antiga, eles tiveram, não sei como, assim, eles conseguiram gerar mais dívida para frente. Então, assim, é impagável. Assim, um negócio absolutamente surreal. Eles perderam a grande oportunidade de resolver de forma definitiva o problema do Vasco. E não fizeram porque não tinham nenhum interesse. Nenhum. Em tese, o Vasco poderia ficar com as ações por R$1.000? Em tese poderia, Vanessa, mas isso nitidamente era uma pegadinha, tá? E era uma pegadinha que o próprio Josh sempre defendeu. Em todas as vezes que a gente cobrou uma garantia, a desculpa dele era sempre a mesma. Olha, eu não vou dar garantia porque caso eu não faça o aporte, vocês vão ficar com as ações e eu vou embora. Você imagina o cenário hoje, se a gente não entra com a ação, se a gente não assume o controle, você imagina hoje o cenário que nós estaríamos enfrentando, porque esse aporte não seria feito, a gente tem absoluta certeza hoje que esse aporte não seria feito porque a 777 ela não existe mais, não existe. Hoje quem negocia é a ICAP, e a ICAP não pode aportar. Tá? Então esse aporte não iria ser feito, tá? E a gente estaria hoje numa situação... Ou seja, nunca existiu. Ele não seria feito. A gente tinha fortes indícios na época que ele não seria feito. Hoje eu tenho certeza absoluta que ele não seria feito porque a 777 não existe. A 777 não existe mais. Então, assim, a gente estaria numa situação horrorosa. O campeonato está acabando, faltando 2 meses para acabar a temporada. A gente assumiu uma empresa por R$1.000, tudo bem, por R$1.000, mas eu ia ter o controle de quê? A gente ia deixar esses caras controlando a 777... A gente deixaria esses caras controlando a Vasco SAF por mais 5 meses? O que esses caras fariam? Josh, Pasco, Lúcio, mais 5 meses à frente? Olha que loucura. A capacidade destrutiva deles é enorme, tá provado isso. Então, assim, quem defende isso, vocês poderiam ter esperado... Não, e vocês foram muito questionados nesse período. Muito. Estão atrapalhando o processo. Sim, mas imagina... Não, surreal. Tem mais. Além de tudo que esses caras poderiam ter feito durante esses 5 meses, a gente hoje, se não fosse eliminar, o Vasco estaria hoje envolvido numa novela policial
entre 777, ACAP, Leader Hall, processo em Nova York, acusação de fraude nos Estados Unidos, em Londres. Tipo assim, um ônibus sem rumo, né? Um ônibus sem comando. Totalmente sem rumo. A gestão da 777 na Vasco SAF, muito bem, um bom paralelo que você fez. Era um ônibus absolutamente desgovernado, sem motorista, não, com motorista, mas sem carteira, que não sabia para onde estava indo, tá? E que o destino era o abismo. Esse era o cenário. Então, com a liminar, o que a gente consegue? A gente assume um ônibus em movimento, dá um giro de 180 para tirar do abismo, troca o piloto que não sabia o que estava fazendo. Então, assim, imagina um cenário hoje, com a gente fora do controle, sem um aporte. Sim, realmente eu não sei o que a gente estaria fazendo nesse momento, ou se teria algo, né? Não, ou se teria algo a se fazer. Porque a chance da situação estar num estado irreversível é enorme, considerando tudo que a gente viu. Teve uma perícia no processo que identificou fraude no extrato. Isso vai ser investigado. Mas olha que loucura. Eu ia ficar esperando até setembro com esses caras lá, na gestão. Pô, pelo amor de Deus. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Com todo o respeito aos especialistas que defendem um negócio desse. Na minha opinião, é indefensável isso. Considerando tudo que a gente viu até agora, tudo que a gente levantou, tudo que saiu na imprensa. A 777 não existe mais. Olha isso. O torcedor quer entender se nesse processo a SAF, o Vasco SAF, pode ser vendido. Esse processo de reestruturação, na verdade, esse processo de reestruturação, ele está valorizando o ativo, tá? Porque nós não vamos cometer o mesmo erro que foi cometido. A 777 só chegou no Vasco por conta da situação horrorosa que o Vasco estava vivendo naquela época. Lembra? A 777 foi recusada pelo Cruzeiro. Foi recusada. Não passou no compliance deles. Então, assim, eu entendo que o Vasco só se submeteu a uma situação dessa com um parceiro absolutamente obscuro, e sempre foi obscuro, já era obscuro, porque estava numa situação financeira horrorosa. Tá? Então, nós não vamos cometer o mesmo erro. Então, nós estamos fazendo uma reestruturação justamente para valorizar esse ativo e que, se for o caso, se faça tudo com muita tranquilidade, tá? Numa situação, num ambiente muito mais controlado, para que a gente possa trazer esse investidor num ambiente muito mais propício a valorizar o Vasco. E como é que está essa procura por investidores? Olha, assim, a gente são várias frentes, né? A gente agora tem uma frente de reestruturação, tem o litígio com a 777, estamos buscando, estamos conversando, tá? O Vasco é um ativo gigantesco, tá? O mercado tem interesse, mas a nossa gestão vai fazer isso com muita calma, muita tranquilidade, para não cometer erros que foram cometidos no passado. Existe uma confusão na cabeça do torcedor sobre a mediação e a arbitragem da FGV. Vamos assim, talvez colocar por conta da uma FGV, explicação a FGV está nos dois procedimentos. Vamos lá, o que a gente tem contra a 777 é uma arbitragem, tá? Uma arbitragem na qual se discute inadimplemento por parte da 777, gestão temerária, atos abusivos, tá? Essa arbitragem na FGV, ela vai ser julgada por 3 árbitros, tá? Isso é uma arbitragem, tá? Esse procedimento novo que foi instaurado ontem é um procedimento de mediação, não é um litígio, tá? Essa é a diferença crucial aqui. Esse movimento que nós fizemos ontem é mediação, nada tem a ver com litígio, tá? Os credores vão ser chamados um por um e nós vamos negociar a dívida. É isso, tá? Não é litígio, não é briga, é conversa. Você pode mandar a sua pergunta, um vídeo de até 30 segundos, na horizontal, para esse e-mail que aparece aqui na tela.